Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre o comando Holy Table, que na verdade é a continuação da última aula que eu postei sobre Hole and Thread. Se você não viu essa aula, o link está aí embaixo na descrição. Acompanhe como nós configuramos e criamos algumas anotações e aqui eu vou construir uma tabela com todos os dados, beleza? Bom, eu tenho aqui essa peça como um exemplo, onde eu executei 10 furos, entre eles eu tenho furo rebaixado, furo escariado, aqui esse furo tem uma rosca e 4 furos simples aqui na minha estrutura. Bom, primeiro, o comando Holy Table está dentro da nossa aba de anotação e dentro do grupo Table. Você vai encontrar aqui 3 variações para esse comando e nessa videoaula eu vou utilizar o Holy View, selecionar uma vista e ele já vai criar uma tabela automaticamente. Bom, então primeiro passo. Ativando o comando Holy View, ele vai trazer uma pergunta, que seria a escolha da vista. Bom, eu vou selecionar essa vista frontal da minha estrutura e ao selecionar, ele vai solicitar um Select Origin Location, um ponto de origem. Eu vou referenciar todas as furações a partir dessa quina aqui da minha peça. Se você trabalha com centro de usinagem e a referência 00 da sua peça não são as faces e sim uma estrutura central ou até mesmo o próprio furo, você pode escolher sem problema nenhum. Para efeito didático, eu vou selecionar essa quina pelo fato de estar com todas as furações aqui com as cotas em relação a X e Y. Bom, feita essa seleção, ele vai trazer na ponta do mouse um retângulo indicando a proporção da sua tabela. Então você vai escolher o melhor local aqui no seu arquivo IDW e dar um clique. Pronto, automaticamente ele agrupou os furos em relação à posição X e Y. Ele começa a marcar as furações como letras e números, no caso aqui A1, A2, A3 e A4. Por que esses 4 furos têm a mesma letra? Pois eles têm a mesma dimensão. Os 4 itens são de um grupo com a dimensão de 4,5 mm. Então, todo furo com uma dimensão idêntica, ele agrupa na mesma letra. Na sequência, ele põe B1, depois C1, D1 e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada nessa tabela para vocês entenderem. Essa tabela aqui, eu removi a coluna do YDIM, que é a posição do Y, para poder demonstrar para vocês como que eu insiro novas características e até mesmo novas estruturas. Bom, você tem 2 formas de configurar essa tabela, selecionando os próprios itens com um duplo clique ou vindo aqui em cima na sua aba de Manager, selecionando o elemento de Style Editor e dentro do elemento Holy Table, nós vamos encontrar o Holy Table milímetro 11. Bom, dentro dessa janela, vamos por partes. Eu vou encontrar a primeira aba chamada Formatação, onde você encontra o elemento de título geral para toda a tabela que ele vai criar. Ele vai inserir Holy Table, você pode alterar essa estrutura sem problema nenhum. Abaixo você vai ter as configurações de texto, na lateral a formatação de linha, caso você queira pôr grade, tirar as grades, você pode mudar aqui a sua estrutura. Um pouco mais abaixo eu vou encontrar o elemento Default Column Sets, onde eu vou encontrar um botão chamado Column Chooser. Bom, clicando nesse botão, ele vai trazer para vocês 2 colunas, uma do lado esquerdo, que seriam as propriedades dos furos que não estão ativos, e na direita as propriedades dos furos que já estão ativos. Então, caso você queira colocar algum tipo de distância específica, ou até mesmo ângulo, comprimento, porém eu vou trabalhar com 2 configurações. A primeira é o YDIM, que eu removi, no de vocês já deve estar apresentando o YDIM, e no próximo elemento aqui, quantidade, para ficar mais fácil o entendimento da sua estrutura. Selecionando a propriedade, você vai clicar no botão adicionar, e se você quiser movimentar esse elemento para cima ou para baixo, e você pode utilizar a seguinte analogia. O primeiro elemento seria a coluna A, comparando com o Excel. O segundo elemento, coluna B, e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar qual é a classificação A1, A2 e assim por diante. Depois a coordenada em X, eu vou passar a coordenada YDIM para cima e a quantidade eu vou colocar antes das dimensões. Então vai ficar a identificação do furo, quantidade, dimensões e descrições. Confirmando com OK, ele já vai trazer essa sua estrutura. Na tabela de Options, pessoal, aqui a gente encontra 3 configurações principais, que seria o Row Merge Options.
Bom, eu vou explicar isso automaticamente na própria tabela para vocês entenderem cada situação. Mas adiantando aqui, você pode classificar ou agrupar furos com as mesmas dimensões, ou até mesmo colocar a tabela a partir de posição ou dimensão do furo. Bom, feita a configuração inicial, eu vou clicar no Done e salvar essa estrutura. Quando eu volto, essa tabela não é atualizada. E aqui eu vou utilizar um recurso que é interessante. Eu vou deletar essa tabela e habilitar o comando novamente. Quando você criou a primeira tabela, ele não conseguiu identificar as modificações. O que eu recomendo? Habilitem novamente o comando Role View e selecionem a vista. Reparem que agora ele não pediu mais o ponto de localização. Então, a partir do momento que você insere um 00, você não precisa selecionar novamente. Então, a posição da tabela vai ficar aqui na lateral, dando um clique. Ele vai trazer qual é a denominação do furo, a quantidade, coordenada x e y e descrição. Professor, e se eu quiser agrupar esses 4 furos idênticos numa mesma linha? Bom, a gente tem que ressaltar que cada furação aqui é uma operação independente, então as coordenadas de x e y não vão ser as mesmas para cada furo. Então, é só um cuidado que você tem que ter antes de fazer a modificação. Bom, em cima da tabela você tem 3 formas de seleção. Você pode trazer o mouse em cima do elemento dimensional, ou até mesmo a descrição que você precisar, ou selecionar as linhas e colunas, porém na geometria existente. Eu não estou clicando no número, estou clicando na linha da tabela. Dando um duplo clique, ele vai trazer a configuração ativa da tabela em relação à sua construção. Bom, vamos aqui no Row Merge Options e vamos trocar aqui algumas configurações. Bom, na primeira opção None, eu tenho 2 configurações. Ele vai reagrupar ou reformatar a tabela a partir de uma customização, ele está ativo. E a segunda informação é a numeração. Ao selecionar a opção de números e aplicando, reparem que aqui a descrição mudou agora para uma numeração. Não é o furo A1, A2, e sim o furo 1 até o número 10. Bom, a segunda configuração Row Up, eu tenho o elemento de deletar os tags, ou aplicar um tag secundário para modificações. Eu vou aplicar primeiro o delete tags e mandar ele aplicar na minha estrutura. Reparem que ele agrupou os furos com as mesmas dimensões, utilizando a dimensão principal, ou seja, do primeiro elemento no item A, como referência para as demais. Na descrição ele deu uma enxugada, na verdade ele não precisou das 4 linhas com 4,5. E se você habilitar aqui tag secundário e mandar ele aplicar, ele vai pôr na frente do item A1, B1, C1, como se fosse a primeira estrutura. A última configuração tem um Combine Note, que ele vai combinar as suas dimensões, e se você aplicar, reparem que ele colocou a ordem do elemento A1 até o A4, ele manteve as minhas estruturas de posição, e aqui na descrição que ele agrupou. Se você trocar aqui para Numbering, ele só vai trocar a primeira coluna com a numeração, e você vai escolher qual é a melhor forma. Bom, por se tratar de furações, eu creio que esse item Combine Note é uma das melhores estruturas, onde você classifica e somente no item de descrição ele faz uma combinação. Você ainda tem o elemento Role Tag Options, onde ele pode preservar as tags, você pode habilitar ou não. E logo abaixo tem uma questão que sempre cai em provas de certificação, que pega todo mundo desprevenido. Reparem que eu tenho aqui o Tag Order. Bom, aqui embaixo eu vou encontrar Arrange by Position, Arrange by Size. Bom, eu estou classificando pela posição de X e Y. E uma pergunta que vai surgir. O Inventor utiliza como referência qual posição? A primeira em X ou a primeira em Y? Infelizmente é a primeira em Y. Nós trabalhamos com a matemática da primeira coordenada como X e a segunda Y. E em algumas máquinas isso também é transferido, a primeira relação em X, depois Y. Eu ainda estou estudando uma forma de trocar a ordem de seleção, sendo que a primeira posição seria o menor X. Mas espera lá, professor, você está utilizando a sua referência de posição, mas a primeira linha aqui, ele não está trabalhando com o elemento com o menor y inicial. Devido ao elemento Group Role Type, ele não vai fazer o ajuste. Você desmarcando esse elemento e aplicando, reparem agora que ele colocou na ordem exata, do menor y para o maior y. Automaticamente, ele ajustou a tabela novamente e ele mesmo classificou os furos automaticamente. Se você trabalhar com o elemento de Group Role Type habilitado, infelizmente ele não vai te ajudar, ele vai dar um pouco de dor de cabeça. Ou você trabalha com classificação sequenciada, ou em relação à posição desabilitando o Group Role Type, e aí fica mais interessante. Agora, se você quiser organizar
pela dimensão, você vai habilitar o elemento de Arrange by Size e aplicando, e ele vai coordenar a tabela novamente do menor furo para o maior, não se preocupando aqui com as coordenadas. Lembrando, se for utilizar a posição, desabilite o Group Role Type e ele vai organizar para você sem problema nenhum. Beleza? Para finalizar, aqui na lateral tem o View Filters, que ele vai filtrar os seus elementos a partir de grupos. No caso, ele vai colocar furação pelo comando Role, furos a partir de estruturas circulares, pode ser qualquer elemento a partir de extrusão, marcação de centro, caso você tenha, ou até mesmo aqui o elemento de punção. Bom, abaixo eu vou incluir pelo tipo de furação, furo simples, furo roscado, furo rebaixado ou furo escariado. Se eu não necessito dos furos escariados, por exemplo, eu desmarco a opção e eu aplico e ele vai remover da minha tabela todos os furos escariados. Se você quer somente furos com rosca, você desmarca as duas opções acima e deixa somente o Thread Role. Quando você aplica, ele só tem a tabela com furos e roscas. Esse furo de 4,5 eu apliquei uma rosca M5, não pelo comando do Role, mas simplesmente pelo Thread Factories, ok? Então eu vou aplicar novamente as estruturas. Bom, como eu falei, você vai configurar com o processo mais recomendado para o seu dia a dia. Cada tabela tem a sua função e você vai escolher quais são as ordens e as formas de trabalhar com posição ou dimensão. Só para ressaltar, essa modificação está somente nessa tabela. Se você quiser criar uma configuração e deixar definitiva, eu vou clicar aqui no OK. Você não vai fazer pontualmente aqui na estrutura, você vai vir dentro do Manager, habilitar o Style Editor e na segunda aba aqui do Role Table, em Options, você vai repetir a mesma estrutura. Aquela foi pontual e se você quiser repetir para todas as tabelas, eu recomendo que você configure dentro do Style. Beleza? Bom, voltando aqui para o nosso desenho, as classificações são textos flutuantes. Se você quiser mudar a posição, basta clicar no ponto de controle existente e movimentar para cima ou para baixo. Quando você afasta ele a um certo ponto do seu desenho, do seu furo, ele cria uma seta, um líder como referência. Isso se repete para os demais elementos, ok? Beleza, pessoal? É uma videoaula simples, eu creio que de grande importância para os projetos, porém eu tenho dois recados. Infelizmente, eu não estou conseguindo agrupar o XDIN como principal, ele sempre vai vir com Y, estou procurando essa estrutura. E o segundo recado é, se vai fazer a modificação pontual, clique na tabela em cima da sua estrutura, cuidado para o Group Role Type estar habilitado e se você quiser deixar isso padrão na sua estrutura, Style Editor. Bom, pessoal, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem esses vídeos para que mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com o Autodesk Inventor. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e